Olá a todos, você está no curso Interpretação Bíblica de Gênesis a Apocalipse. Bem-vindos à nossa terceira aula e última sobre o tema do livro de Apocalipse. Até agora, nós fizemos uma pesquisa das características da literatura apocalíptica judaica em comparação com o Apocalipse de João e baseamos essas caracterizações na obra Visão Apocalíptica de J.J. Collins. Agora, nessa parte final, gostaria de entrar em alguns temas mais específicos ao próprio livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse nos traz um histórico, desde a morte de Jesus até o fim, até o período escatológico. Então, ele lida não somente com dados históricos, mas também com a perspectiva daquilo que o próprio João vai chamar de novos céus e nova terra. Algumas características importantes que vão te ajudar na hora de interpretar o livro de Apocalipse. Apocalipse, como nós falamos, é uma mescla de alguns gêneros literários que tornam o próprio livro diferente e peculiar dentro do Novo Testamento. Nós temos uma parte epistolar constituída por cartas que seguem mais ou menos a forma epistolar clássica o padrão greco-romano. São 7 cartas destinadas a 7 igrejas da Ásia Menor. Qual que é a tônica dessas cartas? Essas cartas retratam a situação histórica em que as igrejas estavam vivendo na Ásia Menor. Quais que eram os seus dramas, as suas dificuldades, o seu contexto histórico, social, político, qual era o pecado que estava dentro daquelas igrejas, ou qual era o ponto positivo em termos de espiritualidade, na opinião de Jesus. A visão mais dispensacionalista vai considerar que essas 7 cartas, destinadas às 7 igrejas, não são apenas descrição puramente histórica de uma realidade pontual há 2000 anos atrás. A descrição dessas cartas se estende para todo o período da história da igreja até a volta de Cristo. Já as posições mais históricas vão manter o seu entendimento que essas igrejas estavam passando por situações pontuais e que as cartas nos revelam que situações eram essas, e por meio dessa descrição do chamado ao arrependimento e também da forma como o Senhor Jesus lida com essas igrejas, isso tudo serve como ensinamento didático para os cristãos em todo o tempo da história da igreja. Então essa primeira parte é a parte mais epistolar. Paralelo a essa classificação de carta, o próprio livro de Apocalipse e o próprio autor João vai reiterar em diversas partes que o conteúdo da sua mensagem, do seu escrito, é uma profecia. Então, em Apocalipse 1:3, por exemplo, está escrito o seguinte: Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Mais um versículo importante, Apocalipse 22:7, que diz o seguinte: Venho em breve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então, João mesmo classifica o conteúdo da sua mensagem como algo profético, relacionado especificamente à vinda e ao retorno de Jesus Cristo. Então, é a palavra do Senhor que, no contexto histórico daquelas igrejas, responde e atende às necessidades dessas 7 igrejas da Ásia Menor, mas que também nos estabelecem uma visão, uma esperança para o que vai acontecer no futuro último, no tempo final. Então, a profecia tem essa aplicabilidade para os leitores iniciais e também para todos aqueles que se seguem na linha cronológica do tempo dentro da história da igreja. Esse conceito está muito próximo, por exemplo, à aplicabilidade das profecias no Antigo Testamento.
O Antigo Testamento traz várias profecias também relacionadas ao tempo escatológico. Entretanto, são profecias que tinham uma aplicação para os leitores originais e, por tabela, tem uma aplicação para todo o povo de Deus que segue no tempo cronológico posterior. E, em último lugar, nós temos o Apocalipse também como um tipo de literatura apocalíptica, ou seja, uma literatura revelatória de realidades transcendentais concernentes especialmente ao tempo do futuro. Então, nesse sentido, o Apocalipse parece se enquadrar mais ou menos em linhas gerais no propósito central da literatura apocalíptica judaica. Então, o ponto central é analisar a situação das igrejas da Ásia Menor dentro do grande plano de Deus e também dentro do contexto romano. Mas, novamente, falando sobre Apocalipse, a última questão que nós temos a analisar é o seguinte: qual que é a diferença entre o livro de Apocalipse de João e toda a literatura apocalíptica judaica? Existem muitos autores e muitos eruditos que dizem que o Apocalipse de João é meramente um fruto desse movimento apocalíptico ainda presente dentro do contexto judaico, particularmente cristão. Entretanto, nós temos algumas marcas muito distintivas da literatura do Apocalipse de João em relação às demais, que são classificadas também no mesmo gênero apocalíptico. E o Leon Morris vai trazer 8 grandes diferenças entre o Apocalipse e toda a literatura apocalíptica que nós gastamos tanto tempo para explicar. Então, a primeira característica diferencial são as referências regulares ao livro como profecia. Ora, se o livro é tratado como profecia, existe a perspectiva de um Deus que revela, no caso é o próprio Senhor Jesus que revela coisas e temas específicos às igrejas daquele contexto e também às igrejas que se seguem no período histórico, e a garantia de que todas essas coisas descritas dentro do livro de Apocalipse são fidedignas e que um dia vão acontecer. Então não são meramente descrição de visão, descrição de jornadas espirituais, descrição de interação com seres espirituais. Tudo isso está dentro do contexto de algo real, que está na perspectiva futura, que está ao alcance futuro de todo o povo de Deus. Então, classificar o livro de Apocalipse como algo profético tem muito a ver com a realidade certa que esse livro nos apresenta. Em segundo lugar, nós temos avisos tipicamente proféticos e chamados ao arrependimento. O chamado ao arrependimento é algo muito distintivo do próprio livro de Apocalipse em relação às demais literaturas apocalípticas da época. Então, se de um lado você tem a revelação profética da vontade de Deus, do outro nós temos o convite do próprio Senhor Jesus para que a igreja se arrependa e se coloque no lugar certo, a fim de que no futuro ela possa ser alvo das maravilhosas bênçãos de Deus. Esse é o cunho, esse é o enfoque, por exemplo, das cartas de Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 3. Com exceção de uma igreja, todas as 6 igrejas da Ásia Menor são convidadas ao arrependimento. Há um apontamento direto feito pelo Senhor aos erros pontuais daquelas comunidades e há um convite para que essas comunidades voltem à sua prática normal, voltem à prática normal do Evangelho e assim sejam qualificadas para participarem dessa realidade última que somente quem está em Cristo pode gozar no futuro.
Em terceiro lugar, marcas distintivas do Apocalipse de João em relação à literatura apocalíptica judaica. Está a ausência de pseudonímia. Pseudonímia está relacionado ao conceito de pseudepigrafia, ou seja, de falso autor, falsa autoria. O Apocalipse de João é tradicionalmente reconhecido como sendo a autoria de uma figura chamada João. Isso é um consenso da tradição da igreja. Agora, existe aquela discussão que envolve qual João escreveu essa carta. Se foi o João o apóstolo, se foi João o ancião, se é um outro João desconhecido, enfim. Mas parece muito provável que foi mesmo o apóstolo João que escreveu esse conteúdo. E por ter sido o apóstolo João, essa carta automaticamente é revestida de autoridade apostólica e de legitimidade que fez com que ao longo dos primeiros séculos Apocalipse fosse aceito como literatura canônica, fosse reconhecido como uma literatura que tenha em si autoridade espiritual e autoridade normativa dentro da comunidade da igreja. Então nós temos uma carta que em termos de autoria é uma carta confiável e em termos de conteúdo é uma carta que vem com a legitimação e com o selo apostólico. Quarto lugar, nós temos uma visão otimista do mundo. Por que esse conceito é tão importante assim? Vamos voltar para a apocalíptica judaica, que foi escrita também dentro de um contexto e o contexto helenista. Qual que é o problema do contexto helenista? É que dentro desse processo de helenização, particularmente a filosofia grega teve um aspecto muito importante de influência sobre os pensadores e sobre a comunidade religiosa judaica. Passou a ter-se a noção de que as coisas do mundo são más, que o mundo físico é algo não desejado. Isso por influência do platonismo, por influência da filosofia de Aristóteles, tudo isso veio e influenciou o judaísmo do Segundo Templo, particularmente contemporâneo à época de Jesus. Então parece que toda a preocupação da literatura apocalíptica judaica está em se desvencilhar desse mundo e participar da realidade última reservada por Yahweh ao seu povo. Entretanto, qual que é a teologia bíblica a partir do Antigo Testamento? Tudo que Deus fez é bom. E o que Deus está revelando como algo que vai acontecer é a restauração, é a recuperação do status bom de que todo o material e que todos os seres têm dentro de si. Deus criou todas as coisas como sendo boas, e o pecado veio e corrompeu essa bondade. A vinda de Cristo e a restauração de todas as coisas é um marco que vai colocar todas as coisas no seu devido lugar. É algo que vai trazer todas as coisas à sua posição original. Então, quando Apocalipse fala de novos céus e nova terra, é algo muito mais físico do que nós pensamos que é. Isso é muito fácil de se ver. Nós temos uma visão meio que desvencilhada da realidade material, influenciada por esse processo helenista, que faz parte do grande molde dentro do qual a civilização ocidental foi formada. Então, a salvação para a gente se resume, por exemplo, a deixar esse mundo e ir para o céu, para uma realidade etérea e muitas vezes imaterial. O que Apocalipse vai trazer é uma ideia justamente ao contrário. Em vez de nós subirmos, a linguagem mais forte é da própria cidade de Deus descer à terra como noiva ataviada para o encontro do seu Senhor. Então, há uma visão muito positiva das coisas materiais, não no seu estágio pecaminoso, mas na possibilidade futura e na realidade, na promessa futura, de que Cristo irá restaurar todas as coisas no seu status original. Em quinto lugar, nenhuma redefinição da história à guisa de profecia.
Então, toda a história da humanidade não é algo modificável por simples inferência profética e por simples influência do movimento profético. O movimento profético serve à causa histórica, o movimento profético serve à soberania de Deus, que já estabeleceu toda a narrativa histórica desde a criação até a redenção. Diferente da literatura apocalíptica judaica, que tem um vislumbre de mudar a realidade histórica e de alterar o destino das pessoas, particularmente do povo de Deus, dentro do contexto de Apocalipse, a profecia vem no sentido de confirmar a ação soberana de Deus sobre a história, e essa história que está dentro de toda a alçada do governo e do poder de Deus. Sexto lugar, temos uma inovação que vem a partir do pensamento paulino, que é o conceito de escatologia realizada. Para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão dentro da comunidade da igreja, o fim já começou com a primeira vinda de Cristo. O juízo já se efetuou na cruz do Calvário. Então nós temos já a realidade de algo que vai se completar no futuro. Nós podemos gozar hoje da realidade, ainda que parcial, do reino de Deus, esse reino que lá na frente irá se concretizar. Muito diferente da visão puramente futura, imaginativa e visionária do que os autores apocalípticos judaicos vislumbravam como sendo o fim do mundo. Sétimo lugar, agora em comparação qualitativa, nós temos pouca interpretação por parte de anjos. Os anjos e os seres espirituais estão presentes dentro de Apocalipse, mas não com tanta efusão como nos escritos apocalípticos. A tônica de Apocalipse é colocar o Senhor Jesus Cristo no centro, como aquele que diretamente nos revela o seu propósito e a sua mensagem final, sem necessariamente a participação dos anjos e dos seres espirituais como mediadores dessa mensagem. Então, nesse sentido, quando comparado à literatura apocalíptica judaica, a mensagem revelatória é direta, parte de Jesus e atinge primeiramente João, as igrejas da Ásia e também a todos nós que vivemos nesse período histórico. Por fim, oitavo e último lugar, a crença que o Messias já veio e efetuou a expiação. O conceito de expiação é muito importante dentro do Apocalipse. Apocalipse já parte de uma expiação já feita em Cristo Jesus, muito semelhante à ideia de escatologia realizada. Se dentro da apocalíptica judaica essa expiação é algo vislumbrado apenas ao momento futuro, em que o Messias ainda vai vir e vai fazer a obra sobre a terra, o Apocalipse de João já parte de que o Messias veio, fez a obra expiatória em relação ao seu povo e que consumará todas as coisas no tempo do fim. Então nós temos um ordenamento escatológico diferente no livro de Apocalipse, que o faz ser uma literatura distinta, diferente, dentro de todo o gênero que nós podemos chamar de literatura apocalíptica judaica. Bom, chegamos ao fim dessa análise contextual de todo o livro de Apocalipse em relação à literatura apocalíptica judaica. O que tem que ficar na nossa mente? Quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós temos que buscar esse apoio, esses conceitos, para que a leitura e a mensagem não fique restrita apenas no plano visionário, no plano imaginário. A realidade que Apocalipse nos apresenta é algo muito mais material. Embora as imagens sejam imagens simbólicas, embora todo o conteúdo esteja revestido dessa áurea misteriosa, Jesus trata de maneira concreta, com a realidade concreta do seu povo.
Na época de João, a igreja estava passando por momentos muito difíceis relacionados com perseguição, morte e perigo de extermínio. Qual que era, na perspectiva daqueles cristãos, o motivo de continuar sendo crentes em Jesus? Qual que é a promessa ao qual eles estavam apegados que os faziam não capitular da fé? Esse é um ensinamento muito precioso que tem aplicação direta à nossa vida. Embora nós vivamos em um mundo que traz-nos muitas dificuldades, cujas contingências são imensas, existe uma realidade futura que Jesus Cristo prometeu ao seu povo como recompensa por todo o nosso trabalho. O livro de Apocalipse deve ser interpretado então assim. Nós temos uma realidade concreta da igreja, da minha própria vida, dentro de um contexto totalmente adverso. Entretanto, nós temos também uma realidade prometida por Deus, prometida de uma forma visionária, de uma forma cheia de simbolismos, mas que não nos tira a certeza de que o que nos aguarda e o que nos espera no mundo por vir, na eternidade, é algo eternamente melhor e perfeito em comparação a tudo aquilo que nós estamos vivendo no momento hoje. A perspectiva do Cordeiro sentado no trono, a perspectiva de todos os seres angelicais o adorarem, a perspectiva de toda a igreja estar diante dele é a nossa esperança última. E essa esperança nos faz viver dia após dia, superando e enfrentando todas as nossas dificuldades. Dificuldades que na época dos cristãos do primeiro século eram dificuldades muito mais sérias do que aquelas que nós estamos vivendo hoje e que muitos cristãos estão vivendo de maneira presente nos tempos de hoje, enfrentando perseguição, enfrentando perigo de extermínio, enfrentando todo tipo de adversidade. A mensagem palpável de Apocalipse é uma mensagem de esperança. Ainda que nós interpretemos Apocalipse tendo em vista toda a sua bagagem simbólica, esse simbolismo não nos tira a realidade última de que Apocalipse está falando de algo real, a redenção final que nós temos apenas e tão somente em Cristo Jesus. Esse foi o nosso conteúdo de Apocalipse. Espero que você tenha sido abençoado e eu espero que você agora tenha um olhar diferenciado ao ler esse conteúdo tão especial dentro do Novo Testamento. Então que Deus te abençoe e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá!